Boa tarde. Hoje é dia 14 de maio de 2021. Sou o professor Ricardo Pássaro Henke. Hoje é dia 14 de maio, né, Júlia? Amanhã é aniversário da Júlia. Depois da aula, nós vamos cantar parabéns para a Júlia lá no grupo do Centro de Mídias. Sou professor do sétimo ano da escola Padre Antônio Dragoni. Estou aqui ao vivo e online com meus alunos Cauã Vinícius, Evelyn, Jason, Igor e Júlia. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não sei o qual, né, não me comunicaram, não estão presentes hoje. Mas essa aula está sendo gravada e vai ser posta no YouTube depois, para que em algum momento, quando eles tiverem oportunidade, eles possam colocar em dia a matéria deles e aprender como meus alunos estão tendo essa oportunidade de aprender de maneira online. Gostaria aqui também de mandar um abraço para o aluno Luiz Eduardo Campion, acho que é assim que fala o nome dele. Ele é de Piracicaba, São Paulo. Piracicaba, que fica a 215 quilômetros de Guapiara. Ele disse que está gostando das nossas aulas, que está acompanhando pelo YouTube também. Então fica aqui nosso abraço para você, Luiz Eduardo, tá? Então, espero que goste das nossas aulas e espero que consiga aprender também com as nossas aulas. Tudo bem? Ele disse que vai indicar as aulas para os colegas deles também, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos dar início à situação aprendizagem 3, parte 1. O material é o currículo em ação, sétimo ano, volume 1. Material esse fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Vamos dar início então. Lá na página 121, no meio da apostila, começa a falar sobre matemática, né? E nesse trecho tem essa parte cinza que nós já falamos. E a parte que fala sobre a situação aprendizagem 3 está junto com a situação aprendizagem 2. É essa. Na situação aprendizagem 2, iremos ler, interpretar e resolver problemas envolvendo frações e os diferentes significados da fração, como razão e porcentagem. Será o tema da situação aprendizagem 3. Então agora nós chegamos na situação aprendizagem 3. Situação aprendizagem 3, parte 1. Essa aqui é a que vai aparecer nas outras partes da aula, então é a mesma que eu acabei de ler. Então, a habilidade em questão agora, AEF 07MA06. Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que tem a mesma estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos. Objetos de conhecimentos, fração e os seus significados, como parte de inteiro, resultado de divisão, razão e operado. Vamos pensar um pouco? O que você entende por razão? Olha a pergunta aí. Turminha do chat, não tenha vergonha. Não vou falar o nome caso vocês errem. O que você entende por razão? Razão, às vezes a razão do português pode ser diferente da razão da matemática. O que vem na sua cabeça quando eu falo razão? Tá? Já vou te adiantar um pouquinho. Às vezes a razão da matemática é diferente da razão do português. O Igor perguntou para mim, certo? Ele fez uma pergunta. Legal, Júlia, mas não é disso aí. A Júlia sabe que é o resultado de uma operação matemática. Qual operação matemática será? Isso, Júlia. Na matemática, a razão é o resultado de uma operação matemática. Será que ela é da soma? Será que ela é da subtração? Será que ela é da multiplicação? Ou será que ela é da divisão? O Igor, vou responder a sua. Você perguntou para mim, é o certo? Tá. Quando a gente fala você está com a razão, quer dizer que você está certo, né? Você está correto. Tá? No português, quando a gente fala assim,
Quem está com a razão? É quem está certo, né? Quando a gente fala no português, quem está com a razão é quem está certo. Agora, na matemática, se eu falar bem assim, quem está com a razão? É quem está com o resultado da soma? É quem está com o resultado da subtração? É quem está com o resultado da multiplicação? Ou quem está com o resultado da divisão? Todos estão corretos, né? Mas a razão na matemática é o resultado da divisão, tá? Guardem isso na cabeça de vocês. A razão é o resultado da divisão na matemática. O resultado da multiplicação, por exemplo, na matemática, a gente chama de produto, tá? E o resultado da divisão na matemática a gente chama de razão, tá? Guardem isso na cabeça de vocês. A razão é o resultado de uma divisão. Guardaram na cabeça? Guardem na cachola aí. Tudo bem? Vamos para mais uma. Será que tem mais uma perguntinha? O que você entende por escala? Cuidado, não é escada. Não é escada, é escala. O que você entende por escala? Responda para mim no chat. Não tenha medo de errar. Lembrando que escala pode ter mais de um significado. Às vezes, escala da matemática pode ser escala do que você conhece. Legal. Eu entendi a sua colocação, Igor. Geralmente, quando a gente vê lá na igreja, tem uma escala dos ministros que vão servir, né? É uma sequência. Gostei, Igor, né? Na igreja tem uma escala dos ministros que vão servir na igreja, né? Tem uma sequência. Isso, tá? E geralmente fala assim, o técnico fez uma escalou, né? Vem de escalar, né? Então, ele escalou os jogadores, ele fez uma convocação dos jogadores. Só que na matemática, escala é uma outra coisa, tá? Escala é quando faz uma proporção. Opa, o que é uma proporção? É quando você reduz uma coisa ou amplia uma coisa, tá? Eu particularmente gosto muito de trabalhar escala na matemática. Por exemplo, eu vou querer construir uma casa. Então eu vou desenhar num papel como que vai ficar a minha casa. Já pensou em tentar desenhar essa casa no papel em tamanho real? Meu Deus do céu! Quantas cartolinas eu vou ter que comprar para poder emendar uma na outra para eu poder tentar. Eu vou ter que desenhar no tamanho real. Primeiro lugar, vou ter que ir lá no terreno que eu vou construir e fazer a cartolina no terreno inteiro, né? E grudar uma na outra. Para daí começar a desenhar. Já pensou? E para o pedreiro conseguir enxergar? Vou ter que pendurar o pedreiro num guindaste para ele poder olhar lá de cima como que tá ficando, como que ele vai precisar construir, né? Então, não, o que eu faço? Eu não faço um desenho menor, então eu tenho que fazer dentro da escala, que senão ele não tem proporção nenhuma ali, o pedreiro vai construir tudo errado, né? Então, a gente fala que a gente vai fazer em uma escala menor. E é isso que nós vamos estudar hoje, tá? Antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês que a escala não está só na construção, né? Imagine o seguinte, fui procurar para comprar um carro na internet. De repente eu vi isto. Camaro, olha que legal o Camaro, R$ 52 só. Vou comprar um Camaro. Carro, é carrinho de ferro, não é um Camaro de verdade. Desanimou, não. Pensei que tava barato, entregava amanhã, R$ 6,90 o frete só. Carrinho de ferro, miniatura, já não é grande, né? Abre capô, acende farol. Mas às vezes cabe eu dentro dele, não cabe? Não, isso é muito grande. Mas será que não cabe o Igor? O Igor não é muito grandão? Não, o Igor é comprido. Entre quem tá aqui, quem é o menor será? Não vamos ficar pensando quem é o menor.
Será que cabe minha filha Isabela dentro do carro? O Igor conhece minha filha Isabela. Será que cabe ela dentro do carro? Ah, ali tá falando que é 13 centímetros. Mas fala que o farol tem 13 centímetros. Será que é o farol que tem 13 centímetros? Não sei não, Mariana. Agora não dá para mim saber. Ele não fala direito. Então, antes de eu comprar uma coisa, eu tenho que olhar as dimensões, né? Então, eu fui olhar as dimensões. Olha o que apareceu ali para mim. Escala. O que quer dizer essa escala? 1/13. Que será que quer dizer essa escala 1/13? Aqui é importante eu saber o que é escala. O que quer dizer escala 1/13? Quer dizer que a cada uma unidade que eu tenho na medida aqui do carrinho, ele representa 34 vezes, né? Para dar o tamanho do real, do Camaro de verdade. Voltando aqui, quer dizer que se eu vim aqui no carrinho, a altura da porta desse carrinho aqui, o carro do Camaro verdadeiro tem 34 vezes a altura da porta do carrinho de brinquedo, entendeu? Então, a cada 1 centímetro que tem no carrinho de brinquedo, são 34 centímetros de verdade no carrinho, no carro de verdade. Então, vamos supor, eu vim carrego aqui e medi aqui, deu 3 centímetros de altura aqui, certo? A porta do carro aqui deu 3 centímetros de altura, do carrinho. O carro de verdade vai ter 34 vezes do tamanho original. Da miniatura. Então eu vou pegar, fazer 3 centímetros, que é o tamanho da altura da porta aqui, vezes 34. Né? 3 vezes 4 dá 12, foi 1. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. Ah, então a porta original do carro, do Camaro de verdade, ele tem 102 centímetros, ou seja, ele tem 1,20 m de altura. Então, 1,02 m, perdão, 1,02 m de altura. Ah, então não cabe nada mesmo, né, Igor? Cabe uma formiga dentro do carro no máximo, né? Então, o carro é pequenininho. Outra coisa que eu posso entender é assim, ó. Esse carro representa uma redução de 34 vezes o tamanho do original. Tá? Então ele foi reduzido 34 vezes para ficar pequenininho, tá? Isso que quer dizer escala. Entenderam agora o que é escala? Quando ele é reduzido ou quando ele é ampliado. Tudo bem? Vamos dar início à nossa apostila hoje então? Página 131/134. Você vai falar, ô professor, essa página não existe na minha aqui. Não, é que nós vamos... Esse exercício está no finzinho da página 131 e no começo da página 132. Vamos lá? Atividade 1. Razão por toda a parte. Tá? Então, nós vamos estudar a razão. 1.1. Veja abaixo um mapa político do Brasil e atente para a escala na qual ele foi construído. A escala mostra a relação entre o que está representando no mapa e o seu tamanho real, podendo ser gráfica ou numérica. Então presta atenção, ele pode ser representado em forma gráfica ou numérica. Olha aqui o mapa do Brasil. Esse é um mapa político. Você vai falar, professor, mas não está aparecendo político ali. Não, não quer dizer que vai aparecer político. Não vou nem falar nome de político aqui para não falar que nós estamos fazendo política na nossa aula, tá? Não vai aparecer político A, político B. É o mapa político, é o que eles falam para esse tipo de mapa, tá? E aí, professor, cadê o mapa? Não tem lá dois pontos ou um barra tal. Aqui, ó, é gráfico. Ah, professor, não entendi. Aqui aparece um 0, aqui aparece 50.
Mas não está falando que a cada 1 centímetro vale tantos aqui. Esse aqui é representado pelo gráfico, né? E aí, como que eu vou fazer? Calma, eu vou explicar ainda. Olha lá, subiu. Tá vendo? Aqui está a escala. A escala gráfica, né? A escala gráfica indica que 1 centímetro no mapa equivale a 250 quilômetros no tamanho real. A escala numérica é de 1 centímetro a cada 25 milhões de centímetros. Desculpe. Então, ele está dizendo aqui para vocês, presta atenção que a apostila está falando para vocês. Talvez, se alguém que criou a apostila ver eu falando aqui, vai ficar bravo comigo, mas eu vou desmentir a apostila hoje para vocês aqui, tá? Presta atenção. Ele está dizendo aqui que aqui até aqui tem 1 centímetro. Pegue a apostila de vocês e meça com a régua de vocês. Do 0 até aqui, quantos centímetros deu? Depois vocês contam para mim no chat aí. O texto de quem escreveu a apostila está falando assim: a escala gráfica indica que 1 centímetro no mapa equivale a 250 quilômetros do tamanho real. A escala numérica, daí ela representaria assim: 1 centímetro equivale a 25 milhões de centímetros. Né? Porque 250 quilômetros é a mesma coisa que 250 mil metros, que seria 25 milhões de centímetros, tá? Expressa a razão entre distância obtida no mapa entre 1 centímetro e a distância real de 25 milhões de centímetros. Assim, o 1 é o numerador e o 25 milhões é o denominador da razão. Na representação fracionária, podemos representar 1 centímetro da régua por 25 milhões de centímetros. Por que 25 milhões de centímetros mesmo, professor? Porque ao converter 250 quilômetros, você chega em 25 milhões de centímetros. Alguém pegou a régua e mediu na apostila aí para falar para mim quantos centímetros deu aqui? Eu vou apertar pausa e vou esperar alguém responder para mim no chat. Bom, presta atenção aqui. Para isso ser verdade, olha como que vocês vão ter que olhar. Para isso ser verdade, na sua apostila tinha que acontecer isso. Você vinha colocar a régua aqui e tinha que acontecer isso daqui, ó. O 0 tinha que estar aqui no 0 e o 1 centímetro tinha que estar no 250 quilômetros aqui. Eu fiz com a apostila aqui de um aluno que eu fui emprestar na escola e não deu. Deu 0,5. Então, na apostila, ela está fora de escala. Tá? Então, teria que ser assim, para que essa apostila estivesse correta, tá bom? Então, pode ser que na hora da impressão, esse mapa tenha saído fora de escala, na hora de imprimir a apostila. Os demais exercícios também encontrei fora de escala, tudo bem? Mas, na hora de resolver o exercício, eu resolvi dentro do que estava dentro da apostila de vocês. Eu respeitei a escala da apostila de vocês, tá bom? Vamos lá, então? Continuando. Como o Brasil é um país muito extenso e este mapa pretende apenas mostrar os estados do Brasil, sem muitos detalhes, a escala
foi utilizada foi pequena. Isto é, utilizou-se um denominador, um número muito grande. Utilizou-se no denominador um número muito grande. Tá? Então daí não dá muito detalhe. Entendeu? Quanto maior o denominador, ele foi diminuído em 25 mil vezes. 25 milhões de vezes o tamanho do mapa, do tamanho original. Né? Ali mostra de 1 para 25 milhões a proporção. Então foi diminuído muito. Agora sim, continuando. A. Observe o mapa de São Paulo e indique qual foi a razão da escala utilizada nesse mapa. Agora sim, tem um mapa grande na apostila de vocês aí, não tem? Então veja bem, tem um mapa grande aí. Então o que acontece? Primeira coisa que vocês vão fazer, pega a régua e coloca aqui no mapa, no canto do mapa. Vou pôr a lupa aqui. Eu vi na apostila que eu peguei na escola, emprestada. Ficou igual aqui que está no meu vídeo? Façam aí e contem para mim. Aqui no meu deu 0,8 centímetros. Ou seja, deu 8 milímetros. 0,8 centímetros. Respondem para mim no chat. Deu isso aí também de vocês? Deixa eu confirmar aqui. O meu deu 0,8. O de vocês também? Então, beleza. Então, eu vou anotar aqui, ó. Aí vai ficar complicado. Por que vai ficar complicado, professor? Porque a minha escala não está no número inteiro. Está 0,8 centímetros. Certo? Então, a minha parte inteira não é 1 centímetro. A cada 0,8 centímetros, ele representa o quê? 40 quilômetros. Então, isso seria a minha escala. A cada 0,8 centímetros, ele representa 40 quilômetros. Ah, professor, mas aqui está em centímetros. Aqui está em quilômetros. Não fica estranho isso? Fica. Então, vamos fazer... Primeiro, vamos transformar esse 0,8 centímetros em 1 centímetro. Então, eu tenho que fazer uma regra de 3 aqui, né? 0,8 é igual a 40 quilômetros. Então, aqui está em centímetros ainda. Aqui, quilômetros. Depois eu vou converter. E aqui, eu quero saber o seguinte. Para 1, quantos quilômetros vai ser? Tá? Eu não lembro se eu já ensinei para vocês proporção por setas, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Sim ou não? Desculpa a falta de lembrança. Se eu não ensinei, eu vou dar uma prévia para vocês já. O que vocês vão fazer? Presta atenção. E tem a ver com razão, viu? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão olhar aqui assim. Imagine o seguinte. Se 0,8 representa 40, 1 vai representar mais ou menos que 40? O que vocês acham? Ó, 0,8, quando eu pego 0,8, está representando 40 quilômetros. O 1 aumentou a régua, né? Se eu represento aqui assim, ó, daqui até aqui é 0,8, está representando 40 quilômetros. E 1 centímetro daqui até aqui vai representar mais ou menos que 40 quilômetros. Isso, Igor, mais, aqui vai ser mais. Então tá bom, eu já sei que vai ser mais. Agora, olha aqui, 0,8 é mais ou é menos que 1? Ah, o 0,8 é menos e o 1 é mais. Agora aqui, 40 vai ser menos do que o que eu vou achar aqui, né? Então, 40 é menos. Agora vocês olham aqui.
Menos e mais. Então, você vai fazer uma seta do menor para o maior. Ó, menos e mais. Você vai fazer uma seta do menor para o maior. Aí você vai olhar assim, as duas setas estão para o mesmo sentido. Daí você vai fazer isso aqui, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então você faz 0,8 vezes x. Vai dar 0,8x. Isso aqui é um 8, tá? X. Igual 1 vezes 40. 40. Agora se faz x igual 40. O 0,8 está multiplicando. Vem para cá, dividindo. 0,8. Ah, então, agora é só eu dividir 40 por 0,8 e eu descubro quanto que 1 centímetro vale em quilômetros? Sim. Se você fizer 40 dividido por 0,8, você vai descobrir quanto que vale 1 centímetro em quilômetros nesse mapa. Então vamos lá. Como que eu faço com essa vírgula, professor? Você faz ela andar uma casa para cá. E aqui a vírgula está aqui, você faz ela andar uma casa para cá. Ah, é só pôr um zero aqui. Pronto. Aí já não tem mais a vírgula. Esquece a vírgula agora. Quem vezes 8 dá próximo do 40? Ah, é o 5. 5 vezes 8 dá 40. 0 que tira 0, 0. 4 que tira 4, 0. Acabou. Abaixa aquele 0. Abaixou, tem que resolver. Quem vezes 8 dá 0? Ah, é o 0. 8 vezes 0, 0. 0 que tira 0, acabou. Ah, não tem mais ninguém, então descobri. Então, o meu x vale 50. Ou seja, se 0,8 centímetros representa 40 quilômetros, 1 centímetro representa 50 quilômetros. Agora sim ficou fácil. Então, 1 centímetro representa 50 quilômetros. Então, agora eu vou converter isso aqui tudo em centímetros, tá? 50 quilômetros é quantos metros? Quem sabe me dizer quantos metros tem 50 quilômetros? Ah, professor, eu lembro que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, se eu ando 1 quilômetro, eu andei 1000 metros. Se eu ando 2 quilômetros, eu andei 2000 metros. Se eu ando 10 quilômetros, eu andei 10.000 metros. Se eu andei 30 quilômetros, eu ando 30.000 metros. Se eu andei 50 quilômetros, quantos metros eu andei? E quase. Faltou um zero a mais aí. 50.000 metros. Ah, cada metro tem 100 centímetros. Então, tem que multiplicar por 100. Isso, Cauã. Isso, Júlia. Agora, eu tenho que isso aqui multiplicar por 100. Por quê? Porque cada metro tem 100 centímetros. Corta os dois zeros aqui. Vem parar aqui embaixo os dois zeros, né? Porque se eu cortar os dois zeros, fica mais fácil. 1 vezes 0 lá de cima, 0. 1 vezes esse outro 0, 0. 1 vezes esse 0, 0. 1 vezes aquele 0, 0. 1 vezes 5, 5. Nossa senhora, quanto zeraiada? Deu 5 milhões. Qual é a razão da escala? A cada 1 centímetro no mapa equivale a 5 milhões de centímetros na vida real. Ah, então é essa a resposta? Vamos subir a resposta para ver. Deixa eu apagar meus rabiscos aqui. Olha lá a resposta. Né? Ah, professor, mas você não colocou. Eu coloquei em 2 tipos, agora vamos colocar em um terceiro tipo. Ou 1 a cada 5 milhões. Se for em centímetros. Viu? Olha lá. A cada 0,8 centímetros equivale a 40 quilômetros do tamanho real. Sendo assim, 0,8 é igual a 40 metros. Aí, a 4.000 metros. Fizemos a conversão lá.
1 centímetro equivale a 50 mil metros. Isso aí a gente descobriu, né? Na expressão fracionária, ficará 1 sobre 50 mil metros, ou 1 sobre 50 quilômetros, ou 1 sobre 5 milhões de centímetros. Esses três estão corretos. Mas por que eu deixei isso 1 sobre 50 quilômetros? Porque nós vamos achar distância entre cidades. E como que eu falo qual é a distância entre Guapiara e Capão Bonito? Eu falo em quilômetros, metros ou centímetros? Quem sabe me dizer? Qual é o comum eu falar, qual é a distância daqui até Capão Bonito? Eu falo que daqui até Capão Bonito é 35 quilômetros, é 35 mil metros, ou 3 milhões e 500 mil centímetros. Todas essas medidas estão corretas. Só que eu sempre falo 35 quilômetros, que é o mais comum, né? Então vamos para o próximo exercício? Olha lá o próximo exercício. Exercício B. Com o auxílio de uma régua, meça de medir, né? A distância entre Araçatuba e Bauru e calcule por meio da escala apresentada sua distância real. Ai, 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 professor, como eu vou fazer? Já conseguiram achar Araçatuba e Bauru aí? Por falar nisso, nenhum aluno ainda comentou na nossa aula, nem do 7º, nem do 8º, nem do 9º ano, que é aluno que assiste a aula lá de Araçatuba e nem de Bauru ainda. Mas eu já achei. Eu vou pegar a régua e vou subir a régua e vou ver qual é a distância. Eu gostaria que vocês achassem aí, medissem e colocassem para mim no chat. E já vou avisar vocês, as 3 cidades que eu medi no Google Maps não deu a mesma distância que o exercício feito aqui. Por que, professor? Porque possivelmente quem montou esse mapa na apostila deve ter puxado um pouquinho mais na horizontal e tirou ele fora de escala, tá? Então, às vezes, quem foi montar na apostila lá e puxou ele um pouco mais na horizontal, tirou ele um pouco fora de escala, e aí não vai dar certo as medidas, tá? As quilometragens não vai bater com as medidas reais. Então, eu não vou mentir aqui para vocês. Nós vamos achar o cálculo de acordo com a apostila de vocês, mas não vai ser a medida real que vocês vão achar no Google Maps se vocês for procurar, tá bom? E aqui nós não estamos para mentir, nós vamos fazer o que está na apostila de vocês, certo? Quantos centímetros deu aí na medida de vocês? Sobe a régua aí. Ó, na minha régua aqui deu 0,8. Aí eu fui lá e medi lá em Araçatuba e Bauru. E na apostila não precisa traçar o risco. Se você quiser traçar o risco, você traça. Na minha apostila que eu emprestei da escola aqui deu aproximadamente 3,9. Vou confirmar aqui. Aqui agora olhando melhor deu 4 centímetros. Mas eu coloquei 3,9 para não ficar tão feio, porque 4 ia ficar mais longe ainda. 3,9 eu vou usar. Na apostila de vocês eu acho que deu 3,9 ou 4 centímetros. Olhem aí para mim, por favor, e contem. Quantos centímetros deu? Vou continuar aqui, mas eu quero que vocês contem no chat para mim. Olha lá, daí eu venho aqui e faço isso daqui, ó. Se a cada 1 centímetro é igual
a 50 quilômetros, que nós já fizemos, né? Essa escala agora de pouco. Então, eu vou fazer o quê? 3,9. Opa! Vou pegar a borracha aqui. Ninguém me... Ah, deu 4 centímetros o seu, jeito. Então vai dar 200 quilômetros, né? 4 vezes 50. Só que no mapa real mesmo, se eu não me engano, dá 185 quilômetros de distância. Se você for no Google Maps. Entendeu? Então, quem puxou esse mapa na apostila aí, tirou o mapa fora de escala. Infelizmente, perdeu a chance de fazer um negócio bem legal. Então, vamos lá. Eu vou fazer o 3,9 para... Porque eu tentei ajudar a apostila ainda mentindo que dava 3,9, viu, Geison? Para não ficar tão diferente. Vezes 50. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 5, 45. Matei o 9, coloca um mais aqui. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Mais com nada, mais. 5 com 0, 5. Aqui é 4. 4 com 5, 9. 1 com mais nada, 1. Ah, professor, acabou? Não, tem que devolver a vírgula. Eu tenho uma casa depois da vírgula. Devolve uma vírgula aqui. Vai dar 195 quilômetros. Tá? E deixa eu falar um negócio para vocês. Lá no caderno do professor fala que aqui deu 3,5. Daí se multiplica, dá certinho a distância. Mas na apostila do aluno, na hora que ele mede, não dá 3,5. Então quem fez a montagem da apostila não pensou nisso, tá? Então, se você está assistindo pelo YouTube aí, mede aí, deixa o comentário na aula. Fala para mim quanto mediu Araçatuba até Bauru na sua apostila. Ela vai medir ou 3,9 ou 4, mas não vai dar a quilometragem que eles estão querendo que fale que é verdade, que se você for no Google Maps puxar de Araçatuba até Bauru, vai dar uma outra quilometragem na vida real, tá? Vamos subir a resposta lá, olha lá, 195, porque eu usei o 3,9. Se você mediu lá na sua apostila e deu 4, vai dar 200 quilômetros de distância, tudo bem? Então, se você, Júlia, fez com 4 centímetros, se você, Geiso, fez com 4 centímetros, vai dar 200. E eu não posso falar que está errado, porque se na sua apostila está marcando 4 centímetros daqui até aqui, e na escala está 0,8, a sua apostila não vai mentir para você. Olha lá, viu? A Júlia fez no Google Maps, né? E... Ah, mas você fez puxando pela estrada, né? Não, Júlia. Tem que ser em linha reta, Júlia. É puxar em linha reta assim, ó, Júlia. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Quer ver? Vai ficar gravado também. Maps. É bom que a gente prova aqui, ó. Qual era o nome da cidade? Araraquara, é isso? E a outra... Não, Araçatuba e Bauru. Araçatuba e Bauru. Quer ver? É bom que nós vamos mostrar aqui, ó. Rotas. Bauru. Ó, gostei, nós vamos mostrar aqui. Então aqui ela puxa assim, é quase linha reta aqui, né? Aí se vem, clica com o outro botão aqui, ó, medir distância. E clica em Bauru. Ó qual é a distância. A distância é de 150 quilômetros. 150 quilômetros. Porém, o mapa que a gente estava vendo lá na apostila está fora de escala. Ó a escala aqui, ó. A escala está falando aqui que esse pedacinho aqui equivale a 20 quilômetros. Se você vir medir com a régua aqui, vai dar que esse, né, a escala aqui, tá? Então ficou provado que o mapa está fora de escala, tá? Vamos voltar então. Vamos para o próximo exercício. Opa, deixa eu apagar meus rabiscos aqui para mostrar ali como que fica, né?
Olha lá, 0,8 igual a 40 quilômetros, convertendo. Outro jeito de converter é fazer o 40 dividido por 0,8. Ele vai mostrar que 1 centímetro equivale a 50 quilômetros, tá? A medida do mapa foi de aproximadamente 3,9 centímetros. Então, 3,9 vezes 50 é igual a 195 quilômetros. Né? Então, o mapa aí está errando a escala dele, está fora de escala. Né? A distância é de aproximadamente Araçatuba e Bauru é de 195 quilômetros. Então, eu quero deixar bem claro aqui, quem está assistindo a aula pelo YouTube, que eu estou seguindo o mapa da apostila. Eu sei que a distância não é tudo isso. Acabamos de ver lá no Google Maps que a distância é de 150 quilômetros, tudo bem? Só que na apostila, a escala que foi impressa o mapa na apostila diz que é de 195 quilômetros. Vamos lá, próximo exercício. C. Com o auxílio da régua, meça a distância entre Ourinhos e São José do Rio Preto e calcule por meio da escala apresentada sua distância real. Nós vamos calcular novamente pelo mapa apresentado. Vamos lá, a escala diz que cada 0,8 centímetros equivale a 40 quilômetros. E aí você vai lá pegar o 40 quilômetros e vai fazer o quê? Vai converter a cada 0,40 centímetros, a cada centímetro equivale a 40 quilômetros. E aí eu vou traçar uma reta ali, certo? Quantos que mediu? Aqui no meu deu 4,9. Vou confirmar na apostila. Vocês confirmem na de vocês aí. Qual que é a cidade mesmo? São José do Rio Preto, a Ourinhos. De novo aqui tinha dado 5 centímetros. Só que eu puxei para 4,9 para não dar tanta diferença de novo. Mas na apostila tá dando 5 centímetros. E a de vocês? 5 centímetros exato, né, Júlia? Então tá. Né? Então, se você for fazer 5 vezes 50 quilômetros, cada centímetro equivale a 50 quilômetros, vai dar 250 quilômetros. Mas eu vou fazer usando o que eu puxei meio centímetro para baixo aqui para poder dar uma ajudada aqui para não dar muito. Então lá, 4,9 vezes 50 quilômetros, que equivale a cada centímetro. Corta o zero, vem aqui. 5 vezes 9, 45, foi o 4. 5 vezes 4, 20, com mais 4 que subiu, 24. Ah, eu tenho uma casa depois da vírgula, puxa aqui. 245 centímetros. Vamos apagar e vamos ver aqui. Olha lá. 245 centímetros, não, 245 quilômetros. Vamos ver a medida real? Ó, segundo os dados do mapa da apostila, pelos cálculos que ele pede para a gente fazer, 245 centímetros. Então, vamos ver a realidade aqui. Vamos com o nome da outra cidade mesmo? Fugiu.
Ourinhos. Mais fácil fazer assim. Vem aqui e procura. Ourinhos. São José do Rio Preto. Então, se eu for pegar a estrada, dá 285 km. Eu quero saber em linha reta. Limpar dimensões. Medir daqui. Limpar dimensões. Medir daqui até aqui. Olha lá quantos quilômetros deu de diferença. 245,89. Aqui não deu muita diferença, tá? Porque eu puxei 1 milímetro para baixo. Mas ainda assim não deu muita diferença, tá? Então aqui a escala não deu muita diferença. 245,89, tá? Então aqui ainda deu em cima da medida. Próximo. Com o auxílio de uma régua, meça a distância entre Presidente Prudente e Itanhaém e calcule por meio da escala apresentada sua distância real. Novamente, vamos lá ver. A escala é a cada 0,8 centímetros equivale a 40 quilômetros, ou seja, 1 centímetro equivale a 50 quilômetros. Vamos subir a régua lá, de Presidente Prudente até Itanhaém. No meu mapa aqui, né, que eu vi aqui na apostila, deu 11,5 centímetros na apostila. Mas eu puxei 11,1 para poder tentar chegar mais perto possível. Mas na apostila deu os incríveis 11 centímetros e meio. Confere aí, Júlia e Geiso, por favor, para mim. Eu vou conferir de novo. Realmente aqui deu 11,5 centímetros. Então na apostila, veja bem, na apostila, no tamanho original da apostila, vai dar 11,5 vezes 50. Corta esse zero aqui, vem aqui. 5 vezes 5, 25, subiu 2. 5 vezes 2, não, 5 vezes 1, 5, com mais 2, 7. 5 vezes 1, deu 5. Então, uma casa depois da vírgula, devolve aqui. 575 quilômetros de distância em linha reta. Isso na apostila, né? Aí eu fingi que deu 11,1 para tentar chegar mais perto da quilometragem real, né? A quilometragem, daí eu fingindo que dava ali, fez isso aqui, ó. 11,1 vezes 50 deu 550 quilômetros. Infelizmente, eu fiquei muito triste porque eu gosto muito de trabalhar a escala. Eu tinha a esperança que esse mapa tivesse tudo certinho dentro da escala, para que a hora que eu fosse mostrar no Google Maps para vocês, estivesse certinho dentro da escala. Vou mostrar Presidente Prudente e Itanhaém para vocês dentro do mapa também. Quer ver? Vamos lá. Olha lá, Presidente Prudente. Presidente Prudente.
Itanhaém. Então, se for por estrada mesmo, são 658 km mais perto, mas eu quero em linha reta. Medir distância. Olha lá, 522 quilômetros. 522 quilômetros. Mas pela apostila dá 575 quilômetros. Então não dá muito aproximadamente, né? Então eles viajaram aí, não sei o que aconteceu na hora de elaborar a apostila. Mas, como eu disse para vocês, o objetivo nosso aqui é seguir à risca o que estava na apostila, tá? Então nós seguimos, fizemos a conversão pelo quanto que vale cada centímetros, fizemos a multiplicação da escala, tá? Mas é isso aí, a escala é desse jeito que a gente faz. Tudo bem? Alguma dúvida sobre a escala? Né? Se eu não fosse para eu tirar a prova aqui para vocês, é assim, vocês poderiam estar acreditando que Itanhaém até Presidente Prudente ficaria 575 km mesmo. Mas é que eu gosto de mostrar a real depois, né? Tem mais ainda, mas nós vamos deixar para a semana que vem, tá bom? Muito obrigado e gostaria de deixar aqui os parabéns para a Júlia. Agora eu vou parar a aula, a gravação, e vou conversar com meus alunos no privado lá no Centro de Mídias. Até a próxima!